Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje, dia 26 de setembro, às 3h20 da tarde, eu quero conversar com vocês sobre saúde, como sempre, né? Mas é uma live de surpresa porque ela é baseada no meu post de ontem, onde eu explico para vocês que lá no México, esse país tomou em alguns dos seus distritos uma medida até certo ponto inovadora para poder evitar casos mais graves da Covid-19, né? E uma das medidas bem interessante foi restringir o acesso de alguns grupos, né? Diminuir o acesso de alguns grupos a fast food, a essas comidas que eles identificaram que são as grandes causadoras da pandemia de obesidade no país, e eles sabem, né, identificaram que a obesidade é um dos fatores que mais prejudica a imunidade e aumenta a susceptibilidade às formas mais graves e morte pela Covid-19. Então, o país está de parabéns porque fez uma engenharia reversa e acabou descobrindo o quê? Bom, se a gente está com muito caso de Covid-19 mais grave, até com mortes, em um grupo de população, o que está acontecendo com esse grupo de população? Obesidade é um dos maiores fatores de risco. Então a gente tem que combater a obesidade. Quais são as principais causas de obesidade no nosso país? Poxa, os fatores que levam à obesidade, uma alimentação ruim. E o que dentro da alimentação ruim? Principalmente a questão de hábitos de vida ruins associados a refrigerantes, excesso de açúcar na dieta, alimentos processados e junk food. Ou seja, então vamos restringir o acesso das pessoas a isso. Bem interessante, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para poder a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu queria que a gente pensasse em duas situações. Primeiro, se você tem uma pedra no sapato que está causando uma dor no pé, tá certo? Então você começou a sentir uma dor no seu pé e aí você acabou identificando que essa dor está relacionada com uma pedra em um dos sapatos, lá dentro, que está ferindo seu pé. Duas opções básicas. Ou você corre no médico para ter um anti-inflamatório, para poder combater a dor, ou você vai você dá um jeito de tirar a pedra do sapato, ok? Eu me perdi um pouco aqui porque tá chegando um monte de mensagem para mim aqui no WhatsApp, enfim. Então, assim, é claro que não tem nada de errado em você usar o anti-inflamatório enquanto você investiga a causa da dor e retira a pedra do sapato, repara a lesão e tudo, beleza. Mas não parece uma coisa meio de doido você pegar e ficar tomando anti-inflamatório para dor sem retirar o fator causal, que é retirar a pedra do sapato? Não parece mais lógico que se você tem a dor causada por uma pedra no sapato, é melhor você tirar a pedra do sapato? Tudo bem que você possa tomar alguma coisa para ajudar a reparar a lesão que a pedra tenha causado, para ajudar a lidar melhor com a dor enquanto você não consegue tirar a pedra, ou um pouquinho de dor residual que fica mesmo depois que você tira a pedra, porque já tem um tecido machucado. Mas assim, qualquer um de vocês vai concordar comigo que o mais lógico e o mais efetivo é tirar a pedra do sapato, ao invés de ficar tomando anti-inflamatório e buscar um remédio para ela, não é? Ok. Agora vamos supor que você mude para uma casa nova que você comprou com as suas economias, ok? E aí quando você chega na casa, os seus vizinhos avisam: os antigos donos tiveram muito problema com cobra nessa casa, com cobra venenosa, tá? E a vizinhança te diz, por exemplo, que aquela área tem muito problema com cobra. E eles te recomendam: é bom você ter uma grade de proteção nas janelas, não deixar janelas abertas desnecessariamente, mandar limpar o terreno ao redor da casa, não deixar muito mato ou detritos ao redor da casa, sabe? Ou crescer a grama, ou crescer sapinho nos cursos d'água perto e tudo, porque isso atrai cobra e tudo mais. Aí você tem duas medidas básicas para fazer, né?
Ou você vai seguir o que a vizinhança te recomendou, então você vai proteger janelas e portas, você vai chamar um serviço de detecção na casa antes de mudar, você vai fazer uma limpeza do terreno, né? Você vai limpar a área ao redor e otimizar tudo ao redor para ver se não tem cobre para matar o que já tinha lá antes, né? Ou você vai simplesmente comprar soro antiofídico, soro para tratar quando for picado, pesquisar na internet quais são os bons remédios para picada de cobra e enquanto isso, sem fazer as outras coisas, ficar rezando para que nada aconteça, mas morrendo de pânico com as notícias que recebeu dos vizinhos de que a casa e a vizinhança tem problema de cobra e em pânico pelas recomendações que te passaram. Ou seja, eu vou trocar em miúdos. O que é mais efetivo? Você tomar as medidas necessárias para poder evitar acidentes ofídicos, para poder evitar que você seja picado por cobra, que você tenha problema com as cobras, ou você simplesmente ficar em pânico, morrendo de medo de ser picado um dia, mas sem tomar nenhuma medida que te ajude a evitar a picada de cobra, ou sem nem você ver o que vai fazer se acontecer, para qual número você vai ligar, ter uma ideia de qual fluxograma que você vai seguir se for picado, né? Para onde levar, aonde você vai ter acesso a soro e tudo mais. Eu acredito que todos vocês, até por uma questão de lógica, vão concordar comigo que a primeira opção é a melhor, né? Ou seja, a gente pegar e já prevenir, limpar o terreno ao redor, proteger as janelas da casa, ver como é que vai fazer no caso de um acidente, tudo, porque prevenir é melhor que remediar, não é? Por que eu falei dessas duas situações para vocês? Eu falei dessas duas situações por quê? Porque no meio de uma pandemia de Covid-19, na verdade a gente já está no final dela, né? Já está do meio para o fim, estamos vencendo a pandemia, um monte de gente ficou em pânico, sabe? Mas sem tomar as medidas necessárias para poder prevenir adequadamente e para poder lidar adequadamente com a infecção caso ela viesse. E ficaram morrendo de pânico, mas sem tomar as medidas necessárias. E até hoje, tem gente que simplesmente está em pânico, mas sem tomar as medidas necessárias. E isso é absurdo, isso é ilógico, isso não ajuda, deteriora a saúde mental, não te traz imunidade e ainda vai trazer outras doenças e males com o passar do tempo. Nos dias de hoje, ser obeso, diabético descompensado, hipertenso mal compensado, ou ter um câncer, uma doença cardíaca, uma doença respiratória, ou baixa imunidade, descompensados atualmente, um ou mais desses fatores, já faz com que você tenha maior risco de desenvolver as formas mais graves da Covid-19 ou até de morrer por ela. É simples assim. Então, assim, a pessoa atualmente que ela é diabética e hipertensa descompensada, ela pode ter mais que 7 vezes a chance de desenvolver as formas mais graves e até óbito pela Covid-19. Eu não estou falando do hipertenso que está bem compensadinho nos seus hábitos de vida, com seus remédios, do diabético que está bem compensado na dieta e companhia, sabe? Do paciente que tem uma doença cardíaca bem tratada, está assintomático e tudo. Eu estou falando daquele paciente que não está muito bem compensado e principalmente se ele associa vários desses fatores. Entendeu o absurdo? Então, assim, tem gente que tá aí, obeso ou obesa, sabe? E tá com uma hipertensão, tá com diabetes, não tá muito bem compensado, ou uma doença cardíaca, ou a imunidade tá ruim, não tá fazendo nada para melhorar disso, mas fica em casa morrendo de pânico por medo de ter uma Covid-19 mais grave. Essas pessoas têm uma grande chance de se pegarem e desenvolverem sim a Covid-19 de forma mais grave, porque os estudos têm mostrado que mais de 90% dos casos mais graves ou até de óbito pela Covid-19 foi em pessoas que tinham mais de 2 ou mais desses fatores que eu falei, sabe? Baixa imunidade, doença cardíaca ou respiratória, ou câncer, ou doença autoimune, ou hipertensão, ou diabetes, ou obesidade descompensados. Então, gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que o exemplo da cobra e que o exemplo da pedra do sapato. Não adianta nada você ficar em casa em pânico, querendo saber o que você acrescenta na sua vida,
para evitar a Covid-19 se no básico você não está dando um jeito de combater sua obesidade, o excesso de sobrepeso, de equilibrar sua diabetes, principalmente com bons hábitos de vida, de compensar sua pressão alta, de tratar melhor o seu câncer ou a doença cardíaca ou respiratória ou melhorar a sua imunidade. Não adianta. Você tá meio que vendo o carro vir para te atropelar, podendo sair da frente dele, mas não sai. É como se você estivesse esperando um fator externo te salvar, quando você mesmo não pega impulso e pula para fora do alcance do carro. Você entende o absurdo disso? Sabe? Tem gente que não está fazendo nada de efetivo para resolver essas coisas, mas fica em pânico, dizendo que está esperando uma vacina, ou um soro, ou um remédio que cure a Covid, ou pesquisando quais suplementos pode acrescentar para prevenir ou fortalecer a imunidade. Gente, nada que você acrescente em cima de hábitos de vida ruins ou dessas doenças descompensadas vai conseguir te proteger. É simples assim. Não tem como, sabe? As doenças que eu falei, quando elas estão descompensadas, aumentam as chances de Covid mais grave e até de morte por ele. Tá? Pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Quanto mais destas você tiver, pior. E a obesidade, para você ter uma ideia, mesmo sem sintomas associados, tá? Mesmo sem sintomas associados, ela aumenta o teu risco de você ter a Covid-19 mais pesada e até de morrer por ela. Obesidade é o único fator de todos esses que eu falei que mesmo que o paciente fale, não, eu tô bem, eu não tenho nenhum sintoma, sabe? Obesidade sozinha aumenta os riscos da Covid-19 mais grave ou até das formas fatais, sabe? E o que acontece é que obesidade é uma doença, tá? Tanto que é classificada no Código Internacional de Doenças, no CID, com o CID E.66, obesidade. E assim, o que acontece muito com o obeso é que ele aprende a conviver com um monte de sinais e sintomas e até pequenas doenças que ele acha que está normal com elas. Então, eu pego muito paciente que chega para mim e que até seus médicos falam, não, você está compensado. É o obeso com pressão alta, é o obeso diabético, é o obeso cardiopata, é o obeso com síndrome metabólica, é o obeso com baixa imunidade, mas que ele não associa aquilo à obesidade. Ele coloca meio assim, não, tô compensando, não sinto nada. Raríssimo isso, viu, gente? Porque obesidade costuma causar ou agravar todos os sintomas que você imaginar. Então, assim, a maioria dos pacientes que morreu pela Covid-19, até hoje, tinha ou sobrepeso com pressão alta, ou pressão alta com diabetes, ou diabetes com baixa imunidade, ou baixa imunidade com obesidade, mas assim, vários pacientes que desenvolveram as formas graves e até morreram tinham só, entre aspas, a obesidade. Então, obesidade é um fator que sozinho já detona seu organismo, não é questão de estética, e aumenta a sua chance de ter uma Covid-19 pior, ok? E a obesidade junto a uma dessas outras que eu falei, vou revisar para vocês, é pior ainda. Diabetes, pressão alta, câncer, doença cardíaca, doenças respiratórias, autoimunidade, baixa imunidade, tá? Se você tem obesidade com qualquer uma dessas, ou obesidade expressiva sozinha, ou duas ou mais dessas, você está em risco aumentado de ter as formas mais graves da Covid-19. Tá certo? Então abre o olho. Não adianta você ver que o carro está vindo para te atropelar, numa velocidade que ainda dá para você desviar, e você abre os braços e fala, alguém me salva. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Você que tem que fazer alguma coisa para pular para fora do alcance do carro. E isso, em relação à Covid, se você vê que, de acordo com as previsões de começo de pandemia, mais de 70% da humanidade no final desse ano terá entrado em contato com o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, você tem que olhar para a sua própria vida, para o seu próprio corpo, para a sua própria saúde e pensar o que eu posso e devo fazer para corrigir o que está errado em mim antes que venha a doença grave. Porque senão depois não adianta reclamar. Porque para muitos casos, graças a Deus, para a maioria, a doença está vindo tranquila. Vem e vai sem deixar sequelas, tá? Mas para quem tem obesidade
ou 2 ou mais desses fatores, principalmente se estiverem junto à obesidade, o caminho é complicado. As chances de complicação são maiores. E lembre-se que o sobrepeso é o caminho para a obesidade. O sobrepeso já aumenta os riscos em si, tá certo? Então tem gente que pensa, sobrepeso não é obesidade. Gente, isso é só um índice. A pessoa com sobrepeso sintomático, ou seja, aquele excesso de peso que já está trazendo sintomas, ela pode estar sob mais risco do que um obeso, entre aspas, controlado. Tá bom? Então, assim, meu recado final para vocês é simples. Lembra do exemplo do sapato, da dor no pé? Tire a pedra do sapato, ok? Isso é o principal. É claro que você pode usar um anti-inflamatório enquanto você tira ou para dor inicial, mas não fique só no remédio para tirar a dor, porque senão a pedra no sapato continua lá detonando seu pé, ok? Em relação à cobra, se você mudar para casa que tem o perigo de cobras, tome as medidas preventivas para evitar o acidente. Não vá só encher sua geladeira de soro antiofídico e ficar em pânico esperando que aconteça o ataque. Sabe? Você precisa prevenir. O que eu vou fazer para prevenir, já que eu fui avisado antes do tempo? Se você tá vendo o carro que vem te atropelar, sabe? Pule para fora do alcance. Saia do raio de ação do carro, da linha, da trajetória de atropelamento. E essas coisas em relação à Covid-19, claro que tudo isso é metáfora. É você olhar, identificar se você tem um desses fatores e ver o que você pode fazer para resolver isso agora, antes que você tenha a doença mais grave, que pode acontecer com mais facilidade nesses pacientes, sabe? Então, tem vários vídeos meus, vários mini cursos que ajudam você, sabe, a lidar melhor com isso, como o icaro.med.br/minicurso, como o icaro.med.br/imunidade, icaro.med.br/emagrecimento, icaro.med.br/hipertensão, icaro.med.br/diabetes. Quer dizer, o material tá aí. Mas assim, sobre a Covid, resolva as causas ou então depois não reclame das consequências. Porque volto a dizer para vocês, mais de 90% das pessoas que morreram ou que tiveram as formas graves da Covid-19 tinham pelo menos 2 das comorbidades que eu citei nessa live. Principalmente as descompensadas, tá? Eu tô fazendo a minha parte, mas se só eu fizer a minha parte, vocês não vão conseguir ter saúde. Porque saúde é um processo ativo, você pegar o conhecimento de qualidade e depois arregaçar as mangas e colocar na sua vida. Eu espero que vocês possam fazer isso daqui para frente, tá? Para poderem mudar a existência de vocês para melhor, poderem melhorar a imunidade de vocês e poderem evitar as formas mais graves da Covid-19. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Assistam esse vídeo mais vezes, compartilhem esse vídeo, por favor, porque ainda tem gente que tá achando que, tá brincando que minha pressão é só um pouquinho alta aí no dia a dia. Isso aí acontece. Mas aí num dia de estresse, num dia que comeu mal, é que pode ter um piripaque. Minha diabetes só tem um pouquinho de glicose aumentada, minha diabetes tá mais ou menos e tudo. Mas aí no dia que come uma porqueira um pouco mais é que vai parar no pronto-socorro, na época da vida que ficou mais estressado, que não cuidou do exercício físico. Minha imunidade, eu adoeço todo mês aí, mas não é nada sério, sim, mas na hora que pegar a Covid, como é que fica? Será que não veio a forma mais grave? Não, essa gordura que eu tenho aqui é excesso de gostosura. Sim, leve com bastante bom humor. Mas enquanto você leva com bom humor, resolva. Porque não vai ter bom humor que vai te salvar se você tiver a forma grave de uma doença. Tudo bem? Então, acessem esse material que eu falei, vai ser importante para vocês. Compartilhem esse vídeo, eu espero que ele atinja muitas pessoas para a gente poder ajudar mais. Tá bom? Um grande abraço. Eu falei das comorbidades e tudo ao longo desse vídeo. Sugiro que vocês assistam mais vezes para poder entrar em contato com o que foi falado e fixarem direitinho. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até mais.